O livro de Números. Navegue, região desértica ao sul de Israel. Parte desse grande e terrível deserto, em Deuteronômio 8:15, que segundo a narrativa do livro de Números, Israel percorreu em 38 anos. Título: Aritimói. É o título da versão grega do 70, século 3 a.C., Numeri, na Vulgata Latina, simplesmente porque esse livro compreende dois recenseamentos do povo de Israel. O primeiro efetuado após a saída do Egito, no começo do segundo ano de sua peregrinação no deserto, capítulo 1. O segundo, 39 anos mais tarde, imediatamente antes que a nova geração de Israel penetrasse em Canaã, em capítulo 26. Os israelitas designam o quarto livro de Moisés pelas primeiras palavras do texto hebraico, no deserto. Esse título corresponde muito melhor ao assunto desses 36 livros que narram mais de 38 anos de experiências do povo eleito, desde a partida do Sinai até a chegada às planícies de Moabe. Primeira seção, do capítulo 1 ao 10. O livro do Êxodo permitiu seguir Israel até o Monte Sinai, onde Deus lhe comunicou suas ordenanças e suas leis. O Levítico é inteiramente consagrado às prescrições sacerdotais dadas pelo Senhor durante o primeiro ano após a saída do Egito. Os 10 primeiros capítulos de Números descrevem acontecimentos que duraram apenas algumas semanas, preparativos ordenados por Deus antes da partida do Sinai. Essa partida teve lugar no 20º dia do segundo mês do segundo ano. 10 e versículo 11. No capítulo 1, recenseamento do povo. Capítulo 2, organização do acampamento. O capítulo 3 e 4 é recenseamento e funções dos levitas. No capítulo 5 e 6 é pureza no acampamento. Oferta dos príncipes, capítulo 7. Capítulo 8 é a consagração dos levitas. Capítulo 9, celebração da segunda Páscoa e presença da nuvem. E o capítulo 10 é trombetas anunciando a partida. Segunda seção. O povo de Israel poderia ter vencido em 11 dias a distância que separa o Sinai de Canaã, em Deuteronômio 1:2. Em vez disso, permaneceu quase 40 anos nesse grande e terrível deserto, em Deuteronômio 1:19, até que perecesse toda a geração rebelde, mediante o castigo divino, em Números 14, do 33 ao 34, 1 Coríntios do 10 ao 5 e em Hebreus 3, do 16 ao 17. Cabe a essa seção de Números contar-nos os principais acontecimentos desses 40 anos. Essa narração gira essencialmente em torno de 7 ocasiões particulares em que Israel se tornou culpado, murmurando contra Deus. Murmuração após a primeira etapa da viagem, 11 do 1 ao 3. Do 11 do 4 ao 35, murmuração contra o alimento. No capítulo 12, murmuração de Miriam e de Arão a respeito de Moisés. No capítulo 13 ao 14, murmuração após o relatório dos 12 espias chegados de Canaã. No capítulo 16 ao 17, murmuração de Coré e seus companheiros contra a autoridade. No capítulo 20, murmuração em Meribá, falta de água. No capítulo 21, murmuração em Or, as serpentes ardentes. Terceira seção. Nos capítulos 22 ao 36. Em contraste com os anteriores, estes 15 capítulos preenchem uma época relativamente curta, a etapa que vai dos dias das planícies de Moabe até a véspera da entrada em Canaã. As vitórias sobre Seom, o rei dos amorreus, e sobre Og, o rei de Bazã, no 21 ao 35.
permitiram um rápido avanço ao itinerário que conduzia à Palestina. Israel já se encontrava na proximidade do Jordão, em frente a Jericó. Então Balaque, o rei de Moabe, assalariou o adivinho Balaão para amaldiçoar a Israel. Números 22 e 2 Pedro do 2 ao 15. Mas esse não pode amaldiçoar o povo que o Senhor tinha abençoado. Números 23 ao 24. Comparar Judas 11. Recorreu então a uma pérfida estratégia. Ensinou as filhas de Midian a tentar corromper os filhos de Israel. No 31 ao 16 e Apocalipse 2:14. E isso resultou em uma terrível praga em Números 25 e 1 Coríntios 10:8, em seguida de uma brilhante desforra em Números 31. Algumas tribos israelitas decidiram então ocupar o território em que estavam, Números 32, renunciando assim a habitar no país da promessa. Números 33 resume as etapas da viagem, através no deserto, até as planícies de Moabe, enquanto os capítulos 34 e 36 dão novas instruções a respeito da entrada em Canaã. É o prelúdio do Deuteronômio, essencialmente consagrada às últimas advertências de Moisés, comunicadas durante os 2 últimos meses do 40 ano de deserto, peregrinação pelo deserto. O livro de Números e o crente. O apóstolo Paulo disse: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós em 1 Coríntios 10:6. Em diversas ocasiões, o Novo Testamento se refere a essas experiências penosas do povo da antiga aliança, para que delas tiremos as lições necessárias. Atos 7:39 a 42, 1 Coríntios 10:1 ao 13, Hebreus 3:4 e Apocalipse 2:14 e etc. Murmurações e queixas sempre comprometem a marcha cristã e a vida de fé. É possível aos filhos de Israel sair do Egito, o mundo, para em seguida morrer no deserto de uma vida infrutífera, sem nunca entrar na posse de sua herança espiritual. Acontece também que às vezes o crente se acomoda a uma posição que lhe parece confortável, na metade do caminho preparado por seu Senhor, mais ou menos como essas tribos que se estabeleceram a leste do Jordão e ficaram aquém do plano que Deus tinha para elas. O livro de Números é um manual de instruções para a nossa marcha cristã diária, colocando constantemente diante de nós a extraordinária fidelidade de Deus em face da constante infidelidade do homem. Porém, tudo não é negativo nesse livro. Pelo contrário, nele se encontram promessas de bênçãos, 6 do 24 ao 27, e admiráveis ilustrações da salvação em Jesus Cristo. Em particular, no florescimento da vara de Arão em Números 17 e Romanos do 1 ao 4, na novilha vermelha em Números 19 e Hebreus 9 do 13 ao 14, na serpente ardente em Números 21 do 4 ao 9 e João 3 do 14 ao 16, e nas cidades de refúgio em Números 35 e em Colossenses 2:10.